Bom, pessoal, já é 7h04, né? Então a gente vai começar a aula. Primeiro eu vou falar da semipresencial que eu disponibilizei hoje, tá? Essa semipresencial vocês terão que fazer. Eu vou colocar aqui para explicar um pouquinho para vocês, enquanto que está entrando mais gente. Aqui. Essa semipresencial, vocês terão que fazer um curso online, pago, tá? Vocês é que vão. Deixa eu ver se tem alguém me pedindo para entrar. Vocês terão que procurar na internet, no Sebrae, na FGV, em vários lugares, cursos online gratuitos, né? Mas claro que o curso precisa ser, como diz aqui, algumas regras. O tema deve ser pertinente ao curso de administração, aos cursos de gestão. Quer dizer, não adianta vocês fazerem um curso lá de as propriedades do leite, né? Que isso não é da nossa área. Agora, como administrar um tambo de leite, aí sim, né? Então, tem que ser cursos que tenha adesão, que tenha algum fundamento com com o nosso curso, tá? Com os cursos de gestão no geral. Pode ser de liderança, pode ser de RH, pode ser de logística, pode ser do agronegócio, mas que seja pertinente à gestão. Independe do total de horas. Tem cursos que é de 1 hora, tem cursos que é de 10 horas, tem cursos dos mais infinitos horas, né? E vocês podem escolher qual. Eu não vou cobrar, tem que ser no mínimo de 5 horas, não. Esse curso também pode ser da própria empresa, né? Às vezes você trabalha numa empresa que te fornece cursos online, você pode fazer, só que tem que ser, deve ser realizado, foi realizado neste semestre, 2020/2. Tá? Então, não adianta o curso que vocês fizeram lá no primeiro semestre, o curso que fizeram no ano passado, eu estou considerando o semestre, eu até ia considerar só o período que eu fosse abrir atividade, mas não, tem gente que fez, já fez por conta outros cursos online, e vai valer o certificado, tá? Então, o tema tem que ser pertinente ao curso de administração ou de gestão, deve ser realizado, ou já foi realizado neste semestre, então 2020/2, então agosto, setembro, outubro, novembro, independe do número de horas, não pode ser as lives realizadas nesse semestre pela UBRA, ou outro tipo de live, que é uma palestra. Palestra não é curso, não é treinamento. A gente está falando de treinamento agora, então, no caso aqui, eu estou solicitando de treinamento, ou curso, enfim, tá? Anexar o certificado recebido no ambiente, porque você recebe o certificado online e aí você vai anexar lá no ambiente aula. Anexado até o dia 1º de dezembro, que é o dia da nossa avaliação semestral. Então, até o dia da avaliação, vocês podem postar, querem postar antes, não tem problema. Mas até o dia da avaliação, vocês podem postar, por quê? Porque a nota eu tenho que fechar bem mais rápido que a P1 e a P2. Então, vocês terminaram a prova, eu vou corrigir as questões descritivas e tenho que fechar a nota para publicar, certo? Alguma dúvida nessa semipresencial? Tranquilo? Boa noite, professora. Viu? Eu queria saber se é só o certificado daí que é para postar. É só postar o certificado, eu sei que você, tá? Claro, tem que ter o teu nome, né? Sim. Não pode ser certificado que não tenha nome e que você, daí qualquer um fez, né? Então, um certificado que já gere teu nome
e, curso de não sei o quê, a instituição que proporcionou, né? Então, assim, se a Start te fornece cursos, e tu tem como fazer um curso online, de novo, que esteja ligado à administração, beleza, faça lá da Stara, não tem problema nenhum. Mas eu fiz lá em junho, professora. Bom, não serve, vai ter que ser feito nesse período, tá, Renata? Eu sei que quem trabalha em banco também, os bancos oferecem muitos cursos, as empresas maiores, elas já oferecem bastante cursos online, aproveitem e façam. Ou então entram lá na internet, lá, como eu já disse, o Sebrae fornece, o FGV fornece, e tem outras empresas que fornecem treinamentos, capacitações, cursos online gratuitos. Qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo é de vocês terem acesso a curso online. Professora, mas a gente já faz até disciplina à distância, eu sei que faz. Eu já fiz, mas tem gente que nunca fez. E aí, vocês, e com esse curso, eu quero que vocês tenham a experiência de lidar com um curso à distância, um treinamento à distância, porque são etapas, você vai clicando, vai passando por etapas, né, depois tem, alguns aplicam um tipo de uma avaliação, né, então, para vocês terem essa experiência, porque vocês estão na disciplina de educação corporativa, que é uma disciplina que fala sobre treinamento, capacitações, as várias maneiras de se oferecer capacitações para os nossos funcionários. Então, eu quero que vocês tenham uma experiência. Mas eu já fiz trocentos. Bom, beleza, vai fazer mais um, então. Nunca é demais, né? E alguns nunca tiveram essa experiência. E aí, pelo menos dessa vez, vocês vão ter experiência. E ele também já vai servir para as horas complementares de vocês. Ele não há nenhum desperdício nisso aí. Você vai guardar esse certificado, imprima, guarda esse certificado, porque lá no semestre em que você vai se formar, você vai me trazer para a gente computar nas atividades complementares, certo? Mais alguma pergunta sobre a semipresencial? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Então, nós vamos começar, então, com a nossa aula. Estão enxergando, né? Sim? Alguém tem que dar sim. Sim, prof. Beleza. Então, a gente vai continuar com o tema educação corporativa, que a gente viu, né, na aula passada, que, na verdade, não existe um local específico, né? Educação corporativa são várias ações, vários programas que a organização pode desenvolver, criar para o desenvolvimento dos seus recursos humanos, né? Então, nessa aula, até a aula passada, a gente viu até a universidade corporativa. E hoje a gente vai ver outros programas que nós temos, que as empresas podem ter, e que tudo faz parte da educação corporativa. Então, uma delas é o programa de estágio. O programa de estágio é um programa de desenvolvimento de pessoas, né? Tanto é que o estagiário, ele está ali para aprender, né? Então, por que surgiu esse programa de estágio? Porque até a década de 70, né, o que acontecia? As pessoas se formavam e não conseguiam ingressar no mercado de trabalho porque não tinham experiência. Elas tinham que estudar. Lembram que no passado, gente, não existia, no nível superior, muitas universidades noturnas. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, para fazer o curso de administração, naquela época só tinha na PUC e na URGS, ele já era casado, já tinha 5 filhos,
e foi fazer, o sonho dele sempre foi estudar, né, então ele morava no interior, não tinha acesso, daí quando ele foi morar para Porto Alegre, o objetivo dele era estudar mesmo, mas enfim, o que ele fazia? Para ele fazer a faculdade, ele trabalhava no turno da madrugada nas lojas Mesblas, que já quebrou, vocês nem conhecem ela, que era uma empresa muito grande, tinha várias lojas e tinha um estoque muito grande. Então, ele trabalhava de madrugada, né, no período da noite, para poder estudar de dia, porque não tinha faculdade para estudar à noite e trabalhar de dia, né? Então, o que acontecia? O estudante queria estudar, mas era durante o dia, então não podia trabalhar. Não existia essa história meio turno, né? Então, quando ele saiu da universidade, ele não tinha experiência nenhuma. E aí, vou te contratar. Pô, eu sou um graduado, eu sou um bacharel. Sim, mas tu não sabe fazer nada. Mas eu já estudei muito, sim, mas continua não podendo nada. Eu vou ter que ainda te ensinar, ou melhor, eu vou ter que ter um período em que você não vai me produzir o que deveria de produzir, você vai ter que aprender, pegar a prática, para daí sim, então, se superar aos seus colegas que não têm um nível superior. Então, né, tinha esse grande problema. O candidato comprovava o seu conhecimento na área em questão, mas lhe faltava experiência. A empresa não queria correr o risco e perder tempo em contratar uma pessoa da qual teria que treinar. Foi o que eu falei, eu vou ter que te treinar, não quero, não vou pagar caro por uma pessoa graduada se ela não sabe fazer as coisas, né? Então, era aquele negócio, não saía do chão. Então, em 77, para mudar esse cenário, né, o Brasil decretou a Lei 6.494, né, que oficializava o estágio. 31 anos depois, né, em 2008, essa lei foi revogada por uma nova lei, a lei do estágio, tá? Por quê? Porque daí, com essa lei de 2008, ela foi aprimorada e foi adaptada ao cenário atual, bem mais atual, né? Porque 97, 97, 2007 já era uma lei de 30 anos, né? Então, quer dizer que nós estamos há 42 anos com estágio, né? Que antes não existia. Então, o que é estágio? É o ato educativo escolar supervisionado. Por isso que ele entra como um programa de treinamento, porque ele é um ato educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular, de educação superior, educação profissional, que não, aqueles técnicos, né, cursos técnicos de nível de segundo grau, o próprio, antes não existia, mas agora já pode, com 2008 já pode o ensino médio, educação especial, finais de ensino fundamental. Então, antes era bem mais restrito. Em 2008, ele ampliou mais também as possibilidades de quem pode fazer estágio, né? Então, vejam aqui que, voltando a falar, a empresa que se propõe a receber estagiário não é para ser mão de obra barata, é para ser, o objetivo é a empresa fazer a parte dela social, vejam, isso é uma responsabilidade social de acolher esses estudantes para oportunizar a criar a poder se desenvolver as suas habilidades, né? Já que o conhecimento ele está adquirindo da escola, da universidade, enfim, da onde ele está. Classificação. Então, a gente tem o estágio obrigatório, é aquele definido como tal projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação da obtenção de diploma. Então, ele pode ser, por exemplo, cursos técnicos, muitas vezes
eles não dão, e também, tanto curso técnico como curso superior, se está dentro lá das diretrizes do curso, que é necessário X horas de estágio, se o aluno não fizer esse estágio, ele não se forma, né? Então, isso a gente chama de estágio obrigatório. Tem o estágio não obrigatório, aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, quer dizer, no caso, o nosso curso de administração não se exige estágio, e não é estágio obrigatório, mas o aluno não pode fazer estágio? Pode, tem vários que fazem estágio, mas então ela é uma atividade opcional, né? Ele caracterizado como estudante, ele é permitido entrar no mercado de trabalho através dos estágios, mas não que a universidade está o exigindo, né? Tem cursos ali na UBRA que exige estágio, enfermagem exige estágio, biomedicina exige estágio, as engenharias, arquitetura, porque é muito prático também, né? É muita coisa prática. Então, o acadêmico tem que praticar, né? As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão, que esteja na previsão do projeto pedagógico do curso, né? Relações do estágio. Então, o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos, quer dizer, a organização tem que cuidar para que cumpra com esses requisitos, porque daí sim pode criar vínculo empregatício. Por exemplo, matrícula e frequência regular do educando em cursos citados, quer dizer, nossos alunos, para fazerem estágio, eles têm que comprovar que estão matriculados na universidade, né? Então, o aluno lá que, na verdade, ele não quer estudar, ele só quer fazer estágio, então ele vai lá, faz o vestibular e consegue estágio. Tá, cadê ou faz um semestre, daí não faz mais? Por exemplo, se ele consegue pegar um estágio na metade do semestre, e ele está estudando, daí ele mostra o comprovante de matrícula. O estágio dele vai terminar na metade do outro semestre, e ele não renovou a matrícula, ele não vai ser renovado o estágio, e ele não vai poder entrar em outro, porque ele não tem mais vínculo com a instituição, ele não está ativo, né? O termo de compromisso entre o educando, parte concedente do estágio, e a instituição de ensino. Então, vejam que sempre tem um terceiro agente. Nós temos o aluno, nós temos a empresa concedente e nós temos a empresa que administra isso, que é o que faz a ponte, né? Então, no caso, o CIE, tem a Fundatec também. Tem algumas instituições que fazem esse intercâmbio, essa ligação entre a empresa interessada e o aluno interessado. Então, aquela instituição é que vai fazer esses contratos e também se responsabiliza por isso, de fiscalizar, no sentido da documentação estar toda correta, né? Enfim, e deve ter compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio e aquelas previstas no termo do compromisso. Justamente, o que acontece? Como eu disse, estágio não é uma mão de obra barata. Estágio, a empresa tem que estar consciente que ela está entrando num programa de desenvolvimento de habilidades, permitindo que esse profissional que não tem experiência consiga um lugar para adquirir experiência, adquirir prática sobre a atividade da qual estuda, né? Então, deve ter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas. Se o curso, por exemplo, for um estágio obrigatório, existe o supervisor de estágio,
que o supervisor faz? Ele vai lá na instituição e verifica se realmente o aluno está desenvolvendo atividades afins ao curso. Quando eu trabalhava numa organização, nas duas que eu trabalhei, mais na parte de laboratório, eu contratava estagiários, né? E eu recebia as visitas dos professores responsáveis pelo estágio. E aí eu tinha que comprovar as atividades que o aluno fazia, né, que o estagiário desenvolvia, e que estava de acordo com o curso da qual ele estava fazendo, né? E está muito correto isso. Por quê? Para evitar que organizações mal intencionadas utilizem esse estudante como apenas uma mão de obra barata. Aí, acredito que muitos de vocês que já fizeram estágio devem estar pensando, então aquela empresa lá era isso mesmo, porque só me dava atividades que não tinham nada a ver, porque, né, eu não conseguia aprender. Assim, calma. A organização também não pode dar para um estagiário atividades de muita responsabilidade, porque ele não sabe ter o grau de conhecimento e de habilidade. Ele não pode correr o risco, né? Então, assim, é aquela coisa, eu quero te dar a oportunidade de você praticar, porém eu não vou te dar grandes coisas, porque eu não sei qual é o teu nível de conhecimento, e vai que tu me faça uma bobagem, né? Ou me estraga. Agora, vejam, um arquiteto fazer uma planta, por exemplo, hidráulica, fazer o desenho e fazer errado, né? Da mesma maneira, um engenheiro vai supervisionar uma obra e dar orientações erradas. O estagiário é aquele que está do lado ali, que vai fazer a anotação, que vai realmente, porque você tem que começar. Não adianta, tem que começar de baixo. O de baixo, a gente está falando em atividades mais rotineiras, atividades mais simples, porque você vai desenvolvendo e é óbvio, mas em uma semana eu aprendi o que eu faço aqui, em 6 meses eu te fiquei fazendo só que aí você deixou de aproveitar, porque você podia estar executando aquela atividade simples, mas de olho em outras atividades, sendo solícito em ajudar os demais para aprender, né? Então, essa é a diferença de quem é proativo e realmente tem sede de saber mas eu não vou ficar mais tarde se eu não ganho hora extra. Bom, meu caro, você quer aprender, você quer ter oportunidade e você quer aprender, tem que realmente fazer essas coisas, né? Porque a empresa não vai ficar investindo no estagiário se a vida curta dele dentro da organização, né? Tem empresas que trabalham com programas de estagiário que ele não vai contratar todo estagiário que entrar. É o programa de treinamento de oportunidades. Esses são os princípios que a organização está seguindo. Lá o diretor, lá o presidente, assim, não, nós vamos ter programas, tá? Porque a gente tem que fazer a nossa parte social com a comunidade, dar oportunidade para esses jovens terem contato com a vida profissional, mas se a gente não precisar dessa mão de obra, a gente não vai contratar. Então, terminou o período de estágio, foi renovado, terminou, vem o seguinte, né? E aí também é isso. Aí imagina vocês, as pessoas te treinarem para fazer uma função extremamente importante, sabendo que daqui a 3 meses tu está saindo, e que não tem oportunidade de ser contratado, né? Porque senão as empresas também iam inchar se fossem contratar todos os estagiários, né? Bom seria, mas não adianta. A instituição privada, ela tem seus limites. Obrigações da empresa. Fazer o termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando pelo seu
cumprimento. Ofertar instalações que tenham condições de propiciar o educando atividade de aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, indicar funcionário do quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida do curso do estagiário para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. O que é esse item aqui? O estagiário não pode entrar dentro de uma organização e ser jogado. Olha lá, ó, o setor de vendas está precisando de estagiário porque tem muito pedido para ser lançado ou muitos documentos para serem arquivados. Vamos botar um estagiário aí e ele deixa tudo em dia. Primeiro, não é esse o objetivo, certo? Segundo, contrata o estagiário e, bom, ó, assim, ó, tu vai para o setor de vendas, tá? Não. Quem é o responsável por aquele estagiário lá no setor de vendas? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos dar lá para o Zezinho. Não. Esse cara tem que ter formação na mesma área, né? No caso de um estágio de nível superior, né, o responsável por aquele estagiário também tem que ter nível superior, tá? E, mas ele não tem o mesmo curso, sim, mas ele está trabalhando naquela área da qual o estagiário vai estagiar e corresponde à área afim dele que ele está estudando. E se a pessoa já está executando aquele tipo de atividade, não tem problema nenhum, certo? E também, ó, supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Então, você imagina aquela baita organização, uma organização grande, permite colocar lá 20 estagiários nas mais diversas áreas, né, e um responsável. Não, faz o seguinte, põe gerente de RH responsável por esse pessoal. Aí vai um para vendas, vai outro lá para logística, vai outro lá para desenvolvimento de produto, vai outro lá para produção, vai lá 2 para produção. Sim, o que o gerente de RH vai supervisionar esse pessoal? Não pode, cada área tem que ter uma pessoa responsável, né? E da qual vai responder pelo aquele funcionário também. Então, vamos supor assim, é um estágio obrigatório. O pessoal, a universidade vai ter lá aquele professor que vai todo semestre, uma vez, 2 vezes no semestre, ele vai visitar aquela organização para saber o que o aluno tá fazendo, justamente para não permitir que façam do estagiário um trabalhador barato, né? Alguém tem que representar a organização, ele vai procurar quem? O supervisor daquele estagiário. E esse supervisor tem que saber o que o estagiário está fazendo, esse supervisor tem que saber, ele tem que estar presente na orientação, enfim. Então, por isso que foi estipulado uma regra de 10, se não botava um responsável por lá 20, 30 pessoas, é óbvio que não vai orientar, né? Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoal, cuja apólice seja compatível com os valores de mercado, conforme estabelecido no termo de compromisso. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar o termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades envolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. Quem já fez estágio, né, e ainda está fazendo, é aquela saga de, primeiro leva documento para validar o estágio. Então, aqui na UBRA, checado se o aluno realmente está estudando, quantas disciplinas está fazendo, se a empresa... qual é a empresa, né? Qual é o responsável? A gente já pegou contratos onde a gente viu que o responsável não tinha curso superior e voltou. Não, esse aqui não pode ser o responsável pelo estagiário. A empresa eles tiveram que refazer o contrato e colocar outra pessoa. E no final do estágio tem o tal do relatório, né? Entregar termo de realização de estágio com a indicação resumida das atividades.
Então, esse relatório é preenchido pelo supervisor do estagiário, pelo estagiário, daí o modelo vai variando de acordo com o agente agregador, né, se é CIE, se é o Banrisul, enfim. Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação do estagiário se a empresa pode ser autuada se ele tiver estagiários dentro da sua organização, receber uma visita, uma auditoria, né, do Estado, e quando pede documentação, não tem documentação de estagiário, tá aí, o que essa criatura está fazendo aqui, se ela não tem vínculo com a organização? Enviar à instituição de ensino com periodicidade, no mínimo 6 meses, relatório de atividades com vista obrigatória ao estagiário. E aqui, quando eu falei, aqui, ó, termo de compromisso, que as obrigações, porque no momento em que não tivesse termo de compromisso, no momento em que o estagiário está fazendo estágio e ele não está mais estudando, e a empresa deixou ele ficar fazendo estágio, sabe o que acontece? Vínculo empregatício. Ele não pode estar trabalhando como estagiário se ele não está estudando, porque depois ele pode entrar na justiça falando que estava trabalhando, então ele tem que ser contratado. Então, a empresa tem que se cuidar, tem que se respaldar disso, né? Então, o estágio foi, assim, uma coisa muito boa que surgiu, né, nós já temos 40 anos, nossa, isso é muito tempo, não é tanto tempo assim, como é que se diz assim, pela importância que tem, né, o Brasil demorou bastante para colocar isso em prática, né, em outros países isso acontecia bem antes. Outro programa de desenvolvimento de pessoas é o programa de trainee, né? Então, o que é o trainee que muitos ouvem, né? O programa consiste em contratar jovens, em geral, que ainda estão cursando ensino superior ou recém-formados, que após um longo e bem estruturado treinamento passam a ocupar posições técnicas ou até gerenciais. Normalmente, a média de idade dos trainees variam de 22 a 30 anos. Eles precisam possuir o domínio de pelo menos um idioma, espanhol ou francês, além que é considerado, além do inglês, esqueci de colocar aqui, além do inglês que é considerado língua obrigatória, tá? Aqui vocês colocam no material de vocês o inglês. Então, já é um pouco diferente do estagiário, porque o estagiário pode começar a fazer estágio desde o primeiro semestre de universidade, ou, né, nas escolas técnicas, enfim. No trainee, eles podem pegar estudantes, porém, ele já deve estar concluindo a sua formação, né, e concluindo a sua formação, e também logo que formado ainda se permite entrar, né? Por que varia de 20 a 30 anos? Porque, gente, eles querem, é uma maneira da empresa moldar o profissional. Então, um cara que está com 30 anos, 30 e poucos anos, já deve ter alguma caminhada no mercado de trabalho. Então, ele já tem também alguns vícios do mercado. Ele já não é tão fácil de ser moldado, né? Então, em resumo, né, a empresa quer pegar o jovem formado, quer dizer, que tenha conhecimento, ele vai formar, ele vai dar aquela prática, né, aquela prática do dia a dia da organização, né, e vai formar ele para quê? Para ele ser os futuros gerentes, ou trabalhar em áreas bem técnicas, né, porque daí eles pegam trainee de todas as áreas do conhecimento, né, ele pode pegar trainee de engenharia, não é só da área da gestão, né, da área da administração. Aqui eu botei uma fotinho, ó, um grupo de trainee da Ambev.
Ah, professora, toda essa gente aqui. Sim, agora quantas unidades a Ambev tem? Pensa. E aí tu vai colocar um em cada um, ou dois em cada um, em cada unidade, não é muito, né? E por que você faz um programa? Porque tem toda uma etapa, tem todas muitas etapas para serem cumpridas. E você não faz só com uma pessoa, você já reúne vários, e aí você faz que agora a gente vai ver o que é. Os objetivos do programa. Sua estratégia é permitir que as empresas utilizem o trainee no suprimento de suas funções técnicas e gerenciais. O trainee é preparado para ocupar tanto um cargo técnico de nível superior, quanto uma posição de chefia como supervisor ou gerente. Bah, professora, mas e aquela questão de plano de carreira? Sim, tem plano de carreira, mas nem sempre você tem os recursos humanos necessários, mesmo tendo um plano de carreira dentro da organização. Ou, às vezes, você não tem o perfil necessário para um cargo específico, né? E aí, quando a empresa faz isso, gente, vocês podem ter certeza, porque ela já tentou várias vezes promover o pessoal, mas o pessoal não tem qualificação suficiente, né? Porque quando você está falando de cargos técnicos, você está falando técnico mesmo, técnico lá num químico, num técnico químico, num técnico de engenharia, você está falando de um técnico em finanças, o cara tem que ser bom. Não é não adianta ser o Zezinho que começou lá como auxiliar e ficou como auxiliar, daí vamos lá, vamos estudar, Zezinho. Daí o Zezinho estudou a trancos e barrancos. Ah, eu não faço hora extra, eu não gosto disso, eu não sei o quê. Ah, surgiu uma vaga, eu quero. Zezinho, para gerente com pique, atingir metas agressivas, daí o Zezinho já tem 35 anos, né? Vai entrar num programa de trainee dificilmente, dentro da sua empresa, né? Isso aqui é para quando você tem lacunas, ou você quer fazer uma injeção injeção de ânimo, injeção de novas ideias, porque nós estamos falando aqui de empresas que são agressivas no mercado, agressivas no sentido assim, ó, esses aglomerados empresariais, eles não são aglomerados porque foi acidente, não, é porque realmente é meta em cima de meta, é objetivo em cima de objetivo, são grandes objetivos divididos em metas e tem que ser alcançados, e aí você tem que ter, e às vezes uma pessoa que está lá na organização 15, 20 anos, ela já não enxerga mais fora ela não consegue mais pensar fora da casinha, da caixinha. Então, precisa de um sangue novo para dar esse pique, né? Há conflitos? Um monte, porque dá choques de idade, dá choques de ideias, né? Dá choque de comportamentos, mas é por isso que existe o programa, porque você vai moldando essa pessoa, né? Ela vai sendo treinada para isso. Isso tudo, a área de recursos humanos, a área de treinamento, já deve ter pensado, né? Então, aqui, ó, trainee não é estagiário, é um funcionário que irá participar de um programa estruturado de treinamento e desenvolvimento para que, em um curto espaço de tempo, possa assumir uma posição gerencial, ou seja, uma posição de liderança. A longo prazo, espera-se que os trainees assumam posições como gerente júnior. Um exemplo foi aqui em Carazinho, a Quero abriu o programa de trainee. E aí, nossa, mas era de forma maciça lá na Ubra, nós precisamos de gente, nós precisamos de candidatos. E era na área de administração e de gestão, porque era para trainee para gerentes, né, cargos de chefia. E aí daí os alunos lá, professora, eu fui selecionada. Daí, claro, começa uma seleção,
Não é que todo mundo que se candidata entra. Aí começa o processo de seleção. E é perfil, e é conhecimento teórico, e é isso, e aí vai peneirando. Daí os alunos, professor, eu consegui passar, professora, pai, que legal, entrou um monte de gente dos meus alunos, né, eu fiquei muito feliz. E aí começa, treinamento, e aí vão para cá e vão para lá. Por quê? Porque o trainee, vamos ver se eu falo aqui, ele passa por todas as partes da empresa, ele tem que conhecer todas as partes da empresa, porque um gerente tem que conhecer tudo, né? E, gente, foi uma peneira, aí tinha gente que não aguentava, aí, como eu disse, era uma equipe grande, só que o que aconteceu com essa equipe? Cada um ia para uma unidade diferente, em cidades diferentes. Aí acontecia o quê? Minha família é daqui, eu vou sair do programa. Daí saía da Quero. Quer dizer, um programa desses, sei lá, deve ter começado com uns 20 trainees já selecionados, ficou com um índice muito baixo. Aí uma colega de vocês tinha passado por todas as etapas, todas, e ia receber uma gerência de uma loja, mas não aqui em Carazinho, né? E aí o que aconteceu, né? Enfim, deu uma virada na vida dela, o noivo conseguiu ser proprietário de um estabelecimento muito bom, e ela abriu mão dessa oportunidade, porque ou ela desfazia o noivado, ou o noivo via junto, né? O noivo também era nosso aluno, os dois se formaram na UBRA, topou ir junto com ela, mas aí surgiu essa oportunidade dele abrir um negócio, ele comprou um negócio que já estava aberto, né? Com certeza analisaram muito bem, e aí ela abriu mão da vaga dela. Então, esse programa deve ter ficado quantos, né? Porque cada um tem a sua, né, o seu porquê, né, de não continuar, e às vezes até a própria instituição vai fazendo uma peneira, né? Não vai, tu não tem perfil para gerente, então no máximo tu vai chegar a isso. Hoje nós não temos lugar para ti, então tu vai ter que ser vendedor. Tu concorda em ser vendedor? Não concordo, então sai fora do programa. Enfim, então aqui, as vantagens de ser trainee. Ele terá um relacionamento com quase todas as áreas da empresa, podendo compreender e interagir com a cultura da organização. Aprende conceitos e linguagem profissional. Aprofunda seu conhecimento sobre o negócio. Então, ele aprende sobre estratégias, ele participa da formação do planejamento estratégico da empresa, ele tem que estudar mercado, ele tem que entender de tecnologia, ele vai lidar com clientes e consumidores. Poderá trabalhar em mais de uma área profissional, diferente da sua área final de trabalho. O objetivo aqui não é somente ampliar a compreensão geral do negócio, mas como também fazer com que o trainee entenda melhor as necessidades de clientes e fornecedores. Então, o trainee, ele tem que lidar com o cliente, que é a razão da organização, né? Então, isso que é legal nesse programa, porque o profissional, ele não entra lá e diz assim, tu é um engenheiro, vai lá trabalhar lá na parte de desenvolvimento de produto. Às vezes, ele conhece a necessidade do cliente, mas por relatórios, né? Com o programa de trainee, ele vai lá no mercado, ele vai ouvir o cliente, ele vai visitar cliente, ele vai visitar o cliente utilizando o seu produto, as suas reclamações, as suas expectativas, que quando ele assumir realmente a área dele, ele sabe o que é enfrentar um cliente, então ele sabe se fizer uma cacaca, né, qual a dimensão disso? Materiais, né, o que é comprar um produto, às vezes, fora do especificado, só porque ele é mais barato, a empresa vai ganhar, sim, vai enfrentar o cliente lá depois com o produto ruim, né, e assim por diante.
trabalha na área final para dar continuidade ao processo de aprendizagem e adquirir a experiência necessária para que consiga atingir uma posição de gerente. A expectativa de que os trainees conquistem em até 2 anos. Né? Mas então na empresa há muita rotatividade. Não é isso. Eu estou falando organizações dinâmicas. Eles estão sempre abrindo novos negócios. Eles estão sempre ampliando os seus negócios. E ele tem que ter mão de obra treinada, que entenda da política da organização, que entenda da cultura da organização, para que quando ele for lá ser um líder, ele perpetue o que a organização quer. Né? Porque senão ele vai ter que contratar alguém lá daquela região, não conhece a organização, não conhece a cultura, aí o cara não se adapta, assim ele já tem uma pessoa formada. Por isso que o trainee e tem as restrições, por exemplo, uma pessoa de 40 anos. Por quê? Porque a pessoa já tem toda uma bagagem, né, de conhecimento, de estilo, de perfil, e ele não vai se moldar assim tão fácil como um jovem. Então, vejam, a organização, dentro da educação corporativa, ela pode ter universidade corporativa, ela pode ter programas de trainee, ela pode ter programas de estágio, ela pode ter os planos de treinamento bem específicos. Tudo isso é educação corporativa. E agora a gente entra na aprendizagem à distância. Né? Então, esse é um assunto importante. Professora, é curso à distância, por isso que a nossa atividade de semipresencial é essa, porque a gente também tá estudando isso, né, como uma ferramenta da educação corporativa, que é a aprendizagem à distância. Bom, o conceito, né, é um ensino-aprendizagem onde os professores e os alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados e interligados por tecnologias, né, principalmente as telitemáticas, que, na verdade, são aqui diz o que é telitemática, né, como a internet. Mas também podem ser utilizadas pelo correio, pelo rádio, pela televisão, pelo vídeo, pelo CD-ROM, por telefone, né, ou tecnologias. E ainda existe. Então, vamos ver um pouquinho a história desse EAD. Esse EAD não começou com a internet. O ensino à distância é muito, muito antigo. Então, assim, o EAD no mundo, por exemplo, o marco do EAD foi no final do século XVIII, em 1728, foi publicado um anúncio da Gazeta de Boston. Toda pessoa da região desejosa de aprender essa arte era um professor de taquigrafia, pode receber em sua casa várias lições semelhantes a ser perfeitamente instruída como as pessoas que vivem em Boston. Então, ele quer dizer o seguinte, que se você deseja aprender a arte da taquigrafia, você pode receber as lições semanalmente em casa, que vai ser a mesma coisa que você ser uma pessoa que recebe aulas lá em Boston. Né? Então, ele está dizendo, pode ser para qualquer lugar, né, da cidade, do estado, enfim, do país, que receber esse anúncio, né, e o que é taquigrafia, para quem não sabe, é uma metodologia, porque naquela época não existia gravador, né, então você ia assistir um discurso de alguém, o repórter, né, principalmente, e aí no discurso, você não conseguia anotar tudo que o cara estava falando, então a taquigrafia são técnicas que você faz de sinais que representam alguns sons, representam alguns, como é que eu posso dizer?
Com 2, 3 sinais, eu consigo descrever uma frase. E aí o cara volta para ele, né? Ele faz todo o discurso com taquigrafia. Depois ele vai lá para seu jornal e aí ele vai descrevendo o discurso realmente, porque ele sabe interpretar a taquigrafia. É isso. Marcada pela distância geográfica, né? Então o EAD começou, né, marginalizado em comparação com a modalidade convencional. Então, vocês imaginam, né, se até hoje algumas coisas ainda é marginalizado à distância, imagina naquela época. Supõe-se que com isso também se criou preconceito em torno dela, acentuando que esta modalidade era destinada predominantemente para aqueles que não conseguiam escolarizar-se pela forma convencional no tempo certo. Então, eu contei para vocês que o meu pai, para poder fazer faculdade, trabalhava de madrugada, porque a faculdade era só de dia, mas tinha, né? Mas tinha, imagina em 1728, eram raras as universidades, caríssimas, então era para minoria, né? Então, quem quisesse realmente estudar, não digo nem faculdade, escola também, não, principalmente nos interiores, né? Então, quem quisesse ter alguma, não só saber ler e escrever, mas alguma técnica diferenciada, alguma coisa, tinha que fazer à distância. E alguns exemplos de outros países, 1856, em Berlim é criada a primeira escola de línguas por correspondência. Então, lá em Berlim, na Alemanha, se ensinava inglês por correspondência. Em 1891, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, um curso sobre medida de segurança no trabalho de mineração. Era dado à distância. Já no século XIX, em 1892, foi criada a divisão de ensino por correspondência no Departamento de Extensão da Universidade de Chicago. Começa a mudar a visão do EAD quanto à sua marginalização. Agora é uma universidade, né, fazendo cursos à distância, mas cursos de extensão. Curso de extensão não é de graduação, é cursos mais curtos, né, bem específicos. No século XX, em 69, a criação da Universidade Aberta da Grã-Bretanha, acontecimento que mudou em definitivo o status do ensino à distância do EAD, né? Ela inspirou as iniciativas de maior impacto, por ter demonstrado que era possível desenvolver propostas de educação à distância de alta qualidade, atendendo à complexidade do processo ensino-aprendizagem, de maneira que seus destinatários pudessem inserir-se no mundo do trabalho em condições similares ao egressos da forma tradicional, né? Então, lá em 1969, então, realmente já existe uma universidade ofertando de cursos em EAD. Como é que foi o EAD no Brasil? O marco foi em 1922 e 25, com a criação do Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e de um plano sistemático de utilização educacional na radiodifusão, como forma de ampliar o acesso à educação. Veja, então, eu só tinha correio, agora eu começo o ensino através da rádio. Entre vários exemplos temos, a Marinha utiliza o ensino por correspondência desde 1939. O Exército fornece cursos por correspondência para a preparação de oficiais para admissão à escola de comando maior. E o Centro de Estudos de Pessoal desenvolve cursos de atualização utilizando material impresso e mídia eletrônica. Vejam, duas das nossas forças armadas utilizam ensino à distância. O Instituto Universal Brasileiro, sediado em São Paulo, com filiais no Rio de Janeiro e Brasília, oferece cursos de correspondência e cursos online. Foi fundado em 1941 e pode ser considerado como um dos primeiros em nosso país. Se você entrar lá no site, você vai ver ele super ativo lá. Eu até coloquei aqui o logo deles, né? O projeto Minerva
transmitido pela Rádio MEC, com apoio de material impresso, permitiu milhares de pessoas realizarem seus estudos básicos. Ele começou em setembro de 2070 e terminou no início da década de 80. Né? Então, o projeto Minerva, ele teve 10 anos de vida, né? Ele se encerrou, foi um projeto que se encerrou. Ele não foi muito eficaz. Ele permitiu milhares de pessoas realizarem seus estudos básicos, mas não quer dizer que eles conseguiram receber o certificado porque não passavam nas provas, né? As pessoas desistiam muito, porque o ensino à distância não é fácil, tem que ter uma persistência muito grande, né? Então, e vejam que naquela época era realmente só de forma papel e rádio. Não era, não havia nenhum contato pessoal, não havia um e-mail, porque tu tinha que mandar uma carta para tu dizer que tu não entendeu uma coisa. Né? E aí tu manda a carta, quando que ela vai vir? Daí já passou. Né? Hoje vocês, às vezes, o professor não respondeu em uma semana. Eu já mandei faz 2, 3 dias, o professor não respondeu. Ou quando o tutor lá da disciplina em AD que vocês fazem, né, não respondeu, vocês querem uma resposta quase que imediata. Imagina naquela época que era por carta. Imagina, quanto tempo levava para, vamos supor, você aqui no Rio Grande do Sul mandar uma carta para São Paulo. Quando que um professor lá ia ler tua carta e responder para tirar tua dúvida? O cara desistia, né? Depois nós temos o Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAC, né? Iniciou suas atividades de EAD em 76, com a criação do Sistema Nacional de Teleeducação. De 76 a 88 foram oferecidos cerca de 40 cursos utilizando material instrucional. Tudo por escrito, né, e teleeducação, alguma coisa, provavelmente em fita, naquela época da fita, né, não é nem CD, antes do CD, que daí você assistia a aula e podia estudar o material. Prefixo de origem grega da composição da ideia de longe, ao longe, à distância. A Universidade de Brasília tem uma experiência de mais de 15 anos em AD através de cursos de extensão. Veja, extensão não é curso de graduação. Oferecendo mais de 20 cursos, né? 6 das quais traduzidos da Open University. Fundação Roberto Marinho, que é aquele telecurso segundo grau e supletivo de primeiro grau, vocês já devem ter visto em alguma vez, já devem ter ligado lá quando pequenininhos, ligado a televisão mais cedo, porque ela passava lá, telecurso segundo grau, lá pelas 6 horas da manhã, que era para aquele trabalhador, antes de ir para o trabalho, poder assistir a aula. Era muito legal. Ainda existe isso, né? Ó, era exibido na Rede Globo, TV Cultura, TV Brasil, Canal Futura. Atualmente é exibido nos canais TV Cultura, TC Brasil, Canal Futura, Rede Vida, TV Aparecida. Daí aqui eu não sei quais são os canais abertos, mas isso a gente pega quem tem Sky, TV, antena para canais fechados, né, pode pegar isso aqui também, quer dizer, e ela ainda existe, são repetições, porque uma vez gravado, você pode repetir milhares de vezes. Claro que algumas coisas podem ser até atualizado, devido à qualidade de gravação, à qualidade de poder fazer demonstrações, né, mas ela ainda existe. Quando o EAD foi regularizado no Brasil? Bom, ela foi regularizada em 92, né, a partir, em 92 foi criada a Coordenadoria
Nacional da Educação à Distância na estrutura, não, em 92 foi criada a coordenadoria, né, da educação à distância, no MEC, né, a partir de 95 a Secretaria de Educação à Distância, e em 2005 o decreto regulamentando o artigo 80, né, que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional. Então, nesse decreto, ele define a DECOM. Para fins desse decreto, caracteriza-se a educação à distância como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios de tecnologia de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educacionais em lugares ou tempos diversos. Veja, quando eu falo lugares, né, eu estou dizendo que pode ser qualquer um. O professor pode estar em Carazinho e o aluno está lá em Cuiabá. Quando eu falo ou tempos diversos, aí eu posso dizer que independe do horário, desde que os dois estejam em comum acordo, quando for aulas síncronas, né, e não depende de horário quando foram aulas assíncronas. Quer dizer, eu posso gravar uma aula às 7 da manhã e o meu aluno assistir essa aula às 8 da noite, ou na madrugada, porque ele é assíncrona, né, ele assiste quando ele quiser, e o professor desenvolve a aula quando quiser. Aí, por que aqui tem que mostrar o MEC? Porque aí começa não só cursos de curto período, aqui já são cursos, né, da educação que a gente chama de educação formal, universidade, então, graduação, nível de segundo grau, ou ensino médio, né, então, ela regulamenta isso. A evolução, né, do EAD. Então, a gente pode dizer que o EAD está na terceira geração, tá? Então, até 1970, ainda, né, tinham textos rudimentares e pouco adequados para o estudo independente dos alunos. Depois, os textos foram adquirindo novas estruturas, acompanhados de guias de estudo, caderno de trabalho, avaliação. No final dessa etapa, começa a se desenhar a figura do tutor ou orientador do aluno, cujas funções é dissolver as dúvidas, corrigir trabalhos, encorajar o aluno, né? Por meio exclusivamente da correspondência. Então, quando eu falo aqui, até 1970, era especificamente pelo correio. Eu me lembro que eu fiz eu comprei uma aula de como fazer amaciante de roupas, né, porque eu tinha feito curso técnico em química, e eu queria fazer produtos de limpeza para vender. Lá no curso técnico eu aprendi a fazer detergente, a fazer sabão e tal, mas o amaciante eu não sabia. Comprei, então, o curso de fazer amaciante. E aí, o que aconteceu? É óbvio que não saiu amaciante, né? Saiu uma meleca. Quer dizer, mas o que eu errei? Eu segui a receita, segui os passos, a orientação. Essa figurinha aqui, ó, tutor ou orientador, era alguma chavezinha que estava me faltando, era algum detalhe que eu não sabia fazer. Claro que também eu não fiquei fazendo 10 mil vezes, né, tentei algumas vezes, não deu certo, acabei desistindo. Porque também não era uma coisa... Agora, se eu realmente tivesse persistência, quisesse... seria uma necessidade de sobrevivência, aí a conversa era diferente. Aí eu mandaria até uma carta, eu ligaria, telefonaria para falar com alguém, né? Então, vai do meu interesse também, né? Bom, eu só comentei isso para mostrar que a gente tem experiências. E, gente, o polígrafo todo era datilografado.
e eu olhava aquela assim, sabe? Gente, da datilografia, que vocês não tiveram experiência, se você errou uma teclada, não tem como corrigir. Você tinha que pegar a borrachinha e ir lá apagar. Depois foi criado lá um corretivo seco, que você botava uma folhinha e batia na mesma letra que você errou, aí o branquinho tapava a cor da tinta da fita da máquina. Então, assim, ó, imagina as criaturas baterem, datilografarem polígrafos e polígrafos, e não era mimeógrafo, não era uma folha que tu batia naquela folha de mimeógrafo, não, a gente via que era máquina. Então, é óbvio que o número era infinitamente menor do que hoje. Hoje, hoje mesmo eu salvei uma receita que eu vi no Face, salvei a receita e mandei lá para um arquivo guardar, que eu vou fazer a receita quando tiver tempo, né? Então, quantos acessaram aquela receita? Infinitamente, né? Nossa. Enfim, vamos lá. Segunda geração. Final dos anos 70 até os anos 90. Os meios mais presentes nessa época eram o rádio e a TV. Opa! Então, eu tinha acesso ao material que eu recebia, porque eu pagava pelo curso, né? Ou no rádio eu podia escutar, porém, para eu realmente como se diz? Me armar, né? Eu tinha que ter o material impresso também, os livros, os polígrafos. E aí eu escutava na rádio e podia acompanhar pelo meu polígrafo. Depois a televisão, então a televisão, além de falar, ela está mostrando. Então vejam lá todos aqueles nossos sentidos. O que a TV faz? Ela faz com que aquele que tem o sentido auditivo, mas aquele que tem o sentido visual também, né? Então, se ele estava atendendo mais pessoas assim, né? O telefone se incorpora a maioria das ações para conectar o tutor aos alunos. Então, aí se via a viabilidade do aluno, então, ter uma pessoa que possa atender e tirar dúvida dos alunos, né? Primava pelo desenho, produção e geração de materiais didáticos. Então, já não era mais polígrafos sem figurinha nenhuma, datilografados, já eram impressos, né? Então se dava importância ao material didático para aqueles tipos de curso. Então lá, imaginam lá fazendo o ensino médio. Por que sabe, professora, mas se o MEC só reconheceu o ensino à distância lá em 2005, né, regulamento o artigo de 2096, como é que aqui diz que a Fundação Roberto Marinho, em 1977, criou o telecurso? O telecurso, ele não era reconhecido como uma escola, mas o que acontecia? Tu tinha os alunos, as pessoas tinham o direito de fazer provas, aquelas que não conseguiam fazer o ensino fundamental e o médio na idade correta, né? Então, eles podiam fazer aquelas provas, lembram? Que hoje é o tal do EJA e tal. Então, essas pessoas, elas compravam os polígrafos, estudavam e iam em dias marcados fazer prova. Então, o telecurso, aqui, ajudavam a pessoa a aprender, a entender o conteúdo, né? Se alguém nunca assistiu, assista, procura. Deixa eu ver como é que era uma aula feita pela televisão, né? Aí eles faziam experiências para explicar a física. Nossa, a física, só estudar em polígrafo é de lascar, né? É de lascar. Agora, na televisão, o cara está fazendo a experiência. A tua visão é outra. Te abre, né? Enfim. A comunicação com os alunos era em segundo plano. Aqui ainda, né, a comunicação com o aluno, tirar dúvidas, já tinha o telefone, mas
o foco era o material didático, né? Era ainda o aluno receber uma gama grande de conteúdo, de informações, né? E ele estudar, né? Não era a preocupação dele conseguir acessar ainda, né? Uma pessoa que explique, que tire dúvidas. Aí também tinha muito dos professores, lembra do professor particular? Não era só para as crianças que tinham dificuldade na matemática, no português, mas era para essas pessoas que tinham que prestar essas provas e que às vezes não entendiam um conteúdo específico. Claro que a maioria era na questão da matemática, da física, da química e do português, né? São as 4 mais difíceis. Por quê? Porque uma geografia, uma história, ela é mais conteudista, né? Ela é você, enfim, decore. Agora, física tu tem que entender, porque cada questão, ela é uma nova questão. Eu posso decorar aquela questão, mas com certeza na prova mudou lá uma historinha, já não sei mais se eu não sei fazer a interpretação. Ela precisa de interpretação. Mas vamos lá. E a partir, então, dos anos 90, a gente está na terceira geração do EAD, caracterizada pela educação teletemática, que integra os outros meios educativos, né? Essa etapa apoia no uso cada vez mais generalizado dos computadores e seus princípios, né? Então, elimina as limitações de espaço e de tempo, evolução no processo interativo, agora você consegue interagir mais com o seu tutor, com o seu orientador. Aprendizagem colaborativa, quando você abre uma sala de discussão, isso é aprendizagem colaborativa, interativa também. Ultrapassa-se o conceito clássico da educação à distância e chega-se à educação centrada no estudante. E conforme Schwartz, é a etapa que propiciona o tipo de interação que supera a distância social e geográfica. O surgimento da internet, né, então as redes de satélites, correio eletrônico, enfim, romper com os obstáculos para a interação pedagógica, a partir daí procura-se elaborar programas de software educativos que atendam às demais demandas propostas. O nosso exemplo aqui, né, o que a gente está fazendo? Uma aula à distância conectada. Quer dizer o quê? Vocês estão vendo em tempo real, eu estou dando aula e ao mesmo tempo vocês estão assistindo. Vocês podem interagir, fazendo intervenções, e vocês podem colaborar também de forma de intervenções. E centrada no aluno. No semestre que vem, até as disciplinas disponibilizadas em EAD, vai ter algumas disciplinas que vai ter interação com o professor em tempo real. Né, vai ser, eu vou passar, quando as disciplinas estiverem à disposição para oferta, né, eu vou colocar lá a disciplina que disser assim, que vai ser na quinta-feira, não é que você vai ter aula sempre na quinta-feira, porque ela não é uma aula que nem a nossa, que é em função da pandemia, tá? Ela é uma aula à distância, com as regras da aula à distância da Uber. As provas são daquele jeito, não tem como ficar, professora, me abre mais um tempo a atividade, não tem nada disso. É como aquela aula, só que uma vez por mês, se não me engano, de X em X períodos, o professor vai dar aula conectado. E aí você vai poder enxergar o professor da disciplina, né, que muitas vezes você só tem contato com o tutor, daí você vai ter com o professor. Então, por que isso? Educação centrada no aluno. Bom, o aluno mostra nos feedbacks, né, a necessidade de ter mais acesso ao professor, de poder tirar dúvidas com o professor e tal. Tá aí, então, a universidade inovando nisso também. Características básicas do EAD. Então,
Separação física entre o professor e o aluno, que distingue do ensino presencial. Influência da organização educacional. Planejamento, sistematização, plano, organização, dirigida, que diferencia da educação individual. Então, influência da organização educacional. Vocês podem ver, aí eu estou falando mais de universidade, né? Eu não estou falando de treinamento empresarial, né? Agora eu estou falando mais de universidade. Cada universidade tem uma maneira de fazer o ensino à distância. Se vocês forem ver, a UBRA tem um jeito, tem um tipo de planejamento, tem uma sistematização, as outras universidades têm o seu estilo. Por que o seu estilo? Porque também vai depender do que ela tem em termos de aparatos tecnológicos, aparatos de softwares desenvolvidos, né? Então, cada um tem o seu jeitinho. Utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos. Então, também, as próprias empresas, né, com certeza as aulas do Sicredi em EAD devem ser diferentes das aulas da Stara, até porque são produtos diferentes, né? Então, se muda, a própria instituição tem lá a sua base, né, para desenvolver essas aulas diferentes, enfim. Previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativa da dupla via. Bom, isso ainda, né, tá mais, em termos de empresas, não é tão aberto assim, porque os treinamentos em EAD realmente são passos que você vai seguindo, não tem muita interação. Porém, você pode ter interação no momento em que você faz reuniões, podem ser reuniões técnicas. Aí sim, você está passando um conhecimento e está havendo uma interação. Possibilidade de encontros ocasionais com o propósito didático e de socialização. É o caso que eu falei das disciplinas que há distâncias específicas do curso de administração que vão ter encontros ocasionais, claro que com dias específicos. Vantagens e desvantagens. A vantagem da educação à distância. Alternativa aos problemas socioeconômicos da educação. Isso sem sombra de dúvidas, né? É você levar o ensino para os mais diversos lugares, né? Que vocês possam imaginar. A UBRA, por exemplo, ela tem unidades em vários lugares do Brasil, e alguns, né, você só tem acesso através de via marítima, né, marítima no caso não é marítimo, isso é de mar, né, mas tem que atravessar rios de canoa e coisa e tal. Só o detalhe é o seguinte, tem que ter a educação à distância, tu consegue levar, vamos supor lá, vamos chutar bem alto, assim, né, levar lá para os indígenas. Bom, se eles não têm acesso à internet, realmente a educação à distância é via papel, né, e ainda pode ser via de CDs para assistir às aulas e tal, mas nada conectado, né, eletronicamente no sentido de internet. Hoje, né, então, enquanto que isso não atingia todas aos rincões, né, como se diz, vale essa que eu falei, mas se não, muitos de vocês, às vezes, estão lá, ou moram, né, na zona rural, e já pego internet, pego internet e assisto às aulas em casa. Né.
Reforço de aprendizagem continuada, quer dizer, o EAD te permitiu isso. Gente, como eu já falei, quando eu trabalhava na concessionária aqui, né, e eu cuidava dessa parte de treinamento, e era N treinamentos que tinham que ser feitos em etapas e tal, isso é aprendizagem continuada, quer dizer, hoje, por que a gente chama aprendizagem continuada? Porque ela continua, você continua estudando, você continua aprendendo, não é assim, agora acabou, viu, agora não tem mais o que aprender, não, você sempre tem o que aprender, então a instituição, as empresas, elas sempre estão desenvolvendo mais treinamentos e mais treinamentos para que o seu funcionário esteja em contínuo aprendizado, né, aprendendo. Indução a autodidatismo e autonomia na aprendizagem. E isso também te induz a você começar a ser autodidata. Pô, mas sabe que não é tão difícil? Que nem, por exemplo, um dia estavam falando assim, vamos dar um curso de extensão. Eu fiz essa bobagem, né, e aprendi. Tinha alunos que diziam assim, professora, eu não sei fazer planilha Excel, porque é muito difícil, porque não sei o quê. Aí tinha uma disciplina que o professor passava mais ensinando como fazer planilha Excel, como fazer uma tabela no Word e tal, em vez de dar conteúdo. E aí tinha lá. E aí é aquela coisa da pesquisa, né? Você faz uma pesquisa empírica e não uma pesquisa científica. E aí tem um aluno aqui falando, daí o outro lá falando, disse, não, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma capacitação, um treinamento, um curso de extensão sobre Excel e Word, porque eu tinha históricos, antes de eu ter entrado na universidade, que esses cursos tinham muita procura. Eu disse, não, vamos capacitar nossos alunos, depois eles vão para o TCC, e eles têm que fazer pesquisa e tabular pesquisa, não sabem tabular. O que aconteceu com o tal do treinamento? Ninguém se inscreveu, ou uma inscrição muito pequena, não saiu o curso. Daí que mas olha, a informática ela é muito rápida, né? Então, o que antes de eu chegar já era passado, eu não podia considerar isso como informação atual, né? Eu disse, mas é aquela, quantos realmente estavam me dizendo? Não eram muitos. Aí eu coloquei o meu emocional frente ao racional, porque eu tinha que ter tabulado, de tantos alunos, quantos realmente não sabem, e quantos estão interessados em fazer um curso desses. Se propõe a pagar um curso desses. Porque se tu fores na internet, daí um chega assim, Sara, mas já tem tutorial no YouTube para fazer tabela. Tu tá brincando. Porque eu não procurei, porque eu sabia fazer, né? Assim, sim, daí qual é o aluno que vai pagar um curso se ele tem gratuito na internet? Por outro lado, não tem mais justificativo de dizer eu não sei fazer, mas vai ser autodidata, vai procurar lá na internet e vai fazer o curso, homem. Né? Vocês estão vendo que a vantagem do EAD é que ela vai implantando essa cultura de que você pode aprender que nem... como eu disse, eu salvei uma receita e vou fazer a receita. E essa receita não é só a receita. Eles fazem, então eu estou vendo ser feito e tenho a receita. Então eu vou primeiro assistir 1 ou 2 vezes como é que ele faz, depois eu vou pegar os ingredientes e cada etapa que fizer eu assisto o filmezinho no celular. Dificilmente eu vou errar, né? O que vai acontecer é que eu não tenho prática para fazer aquele prato. Mas isso fez o quê? Isso está me fazendo o quê? Esses cursos rápidos, autodidatismo. Diz, mas eu posso fazer, não preciso ir fazer um curso de culinária. De repente, o curso de culinária, vamos supor que oferece, vai fazer o cursinho de biscuit, né? Quantos ainda fazem cursinho de biscuit, se é só tu entrar no YouTube e ver um cursinho gratuito? E isso é indução a autodidatismo,
e, por consequência, mais econômico. Bom, todo esse conjunto de vantagens favorece a educação nacional, proporcionando a formação dos indivíduos mais interessados no seu desenvolvimento pessoal e na sua contribuição com a sociedade, né? Isso também, né, a exigência do mundo globalizado, o desenvolvimento das competências individuais, principalmente no âmbito intelectual e da informática, visto que a informatização é utilizada em escala mundial. Gente, quem não sabe utilizar a informática está fora do mercado. Ah, não, eu não sei. Diz assim, tá fora do mercado, meu, te mexe. Se tu sabe mexer na internet para ver fofoca de atores, fofoca de não sei o quê, de gente importante, perca esse tempo, não, aí tu tá perdendo tempo, porque a tua vida tá passando e você tá perdendo tempo com coisa inútil, porque você não vive aquela vida. Em vez disso, ganhe tempo procurando coisas sadias e que vai agregar para a tua vida. Cursos, por exemplo, ou quem não sabe utilizar, não sabe usar todas as ferramentas da informática, tá aí, vai no YouTube, baixa cursos, vai aprender, porque o mercado te exige isso. E ele seleciona, mas o fulano não sabe fazer isso. Bom, o fulano não sabe fazer isso, não serve. Eu tenho muitas pessoas, quando me procuram para divulgar vagas, olha, mas precisa saber isso, olha isso. Daí, às vezes, me dizem, pô, mas o pessoal não sabe fazer, Rosane. Olha, o pessoal não sabe. Daí tu fica constrangido, daí tu, tipo assim, a universidade está com um acadêmico que não tem. Bom, mas isso já não é a universidade, isso é a pessoa que tem que se preocupar com o seu saber, né? Bom, estou eu aí dando discurso mas enfim. Além dos conhecimentos didáticos, né, o aluno adquire autonomia, pois ele será responsável pelo seu desenvolvimento, exatamente, muito mais que no ensino presencial, e também há reforço de aprendizagem continuada. Então, o aluno EAD, ele tem que ser, ele é o gestor do seu desenvolvimento, ele é muito mais responsável. No presencial, ele também é responsável, mas ele acaba delegando para o professor uma parte dessa responsabilidade. Tu não me ensinou isso. Tu não deu tempo para desenvolver aquilo. Como é que no EAD diz assim, faça? E o cara tem que fazer e postar até meia-noite, e se não postar até meia-noite, não vai perder a oportunidade. E aí você também dá um prazo de trabalho e diz, professora, eu não tive tempo de fazer, abre para mim. Isso está mostrando o quê? Que você não sabe gerenciar o teu tempo, que você não sabe gerenciar a tua vida, né? Ou você não sabe dar a devida importância a algumas coisas, né? Porque o tempo é o mesmo. Vai de você valorizar esse tempo e dar prioridade ou dar importância para o que é devido, mas enfim. As desvantagens. Alguns cursos têm algumas aulas presenciais, o que inviabiliza o estudo de algumas pessoas. Exato, né? Então, alguns cursos, eles têm que ter encontros presenciais. Agora, a UBRA vai lançar cursos híbridos. O que é isso? O curso, a parte teórica é feita à distância e a parte prática é feita na universidade. Por exemplo, fisioterapia. Vai ter fisioterapia na UBRA. Não sei se vai ser lançado em 2021 ou 2022. Fisioterapia. Tem mais uma engenharia. E o indivíduo que não tem tempo, disponibilidade de vir para fazer a parte laboratorial, já é inviável fazer esse curso, mesmo sendo praticamente 70%, 60% à distância, porque ele vai ter aulas presenciais. Qualidade dos conteúdos programáticos em algumas instituições também,
né? Então, dependendo da instituição, eles fazem conteúdos muito fracos, e formam profissionais muito fracos para o mercado de trabalho. Por isso que a organização tem que ter a sua educação corporativa, porque ele acaba recebendo do mercado profissionais formados, mas muito fracos, que ainda não atende a sua necessidade. Lembro que eu já falei na aula passada que acontece também que a universidade não consegue acompanhar a evolução das empresas, porque nem todos os conceitos, nem tudo que ela faz, que hoje é certo, amanhã e aquilo que é ensinado na universidade tem que estar comprovado que é certo, né? Então, ela demora mais para consolidar conceitos, né? Mas o que ela dá, ela tem que ser real. E aí, às vezes, uma faculdade em EAD, faz com que esse conhecimento seja muito superficial, e o aluno acaba não se capacitando de forma mais adequada para o mercado. Desvalorização das certificações. Está ocorrendo uma mudança de cultura nesse sentido. Quer dizer, quem faz curso em AD, né, tem o seu certificado desvalorizado, há uma distinção nas empresas. Tu te formou aonde? Tu te formou como? Eu fiz o curso EAD lá da empresa do faculdade X. Aí o outro aparece com curso presencial. Opa, por quê? Justamente pelas essas más universidades que dão um curso muito superficial, né, ele detona, né, com a imagem do curso EAD. E aí fica mal visto no mercado. Mas isso está mudando, porque muitas universidades estão adotando o EAD também, né? Algumas universidades disseram que não, que jamais iam para o EAD, eles iam se manter no presencial, mas hoje, por sobrevivência e porque o mercado está pedindo, né? Então, se é o mercado, são os acadêmicos estão pedindo, eles também abriram disciplinas e cursos em AD. Descontextualização. Descontextualização, acho que faltou alguma coisa aqui. Evasão dos cursos tem uma média hoje de 30%, no passado era de 60% a 90%. A evasão dos cursos em AD é muito grande, justamente porque o aluno não se adapta, né? Ele não tem o perfil autodidata, ele demora para ter esse perfil autodidata e ele acaba desistindo, né? Então, mas já houve um passo muito grande, vejo, era de 60% a 90%, no passado, e o passado não é muito longe, né? Nós estamos falando ali de 96, e agora, esse dado aqui eu peguei agora, está em torno de 30%. Então, é sinal de que as pessoas estão aceitando e se adaptando a esse novo cenário, né? E até porque, e a gente vai continuar na aula que vem, as próprias facilidades de acesso à internet, através do celular, através de notebook, Então, assim, essa facilidade e você em todo o ambiente ter, porque antes também era só quem tivesse conectado, né, tinha que ter a conexão, hoje é por Wi-Fi, né, então toda essa facilidade fez com que também diminuísse a evasão, né, nos cursos em EAD. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Perguntas, dúvidas, comentários?
Nada? Tranquilo? Então, vocês já ficaram 1h30 comigo, já devem estar bastante cansados de me ouvir, né? Eu deixei uma atividade para vocês, né, de fixação, e vocês também têm essa atividade em EAD, agora vocês entendem um pouco mais por que essa última semipresencial é um curso em EAD, que é para vocês, com um outro olhar, fazerem esse curso, tá? Sobre a atividade da metalúrgica JPS, que a terceira etapa seria a avaliação, eu não vou cobrar vocês, porque realmente a distância, né, é uma atividade mais complexa, que eu teria que estar dando apoio, principalmente ali na parte de avaliação, então eu não vou passar isso para vocês, né, vai se limitar ao plano de treinamento, tá? Certo? Perguntas, dúvidas? Se não há, então, boa noite a vocês, boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite, Mariana, boa noite, Renata. Profe, Fala, Mariana. tenho uma inquietação, né? Porque falando da distância, tem agora a avaliação que nós vamos fazer. Daí, a minha pergunta é: se que a pessoa tem uma disciplina, daí é para fazer 4 avaliações num dia só, como é que é mesmo? Porque tentei consultar outras pessoas, daí não tive, assim, não consegui, assim, compreender como é que fica. Tu quer dizer disciplina em EAD, né? Sim, sim. Tá, tu leu aquele e-mail que eu mandei com as explicações? Sim, sim. Tá. Sim. E ali diz que você faz todas num dia, porque eles até dão um limite de disciplinas, não dão, Mariana? Sim, dão esse limite das disciplinas. Porque Daí, tu não precisa... Pode falar. sim, a minha dúvida era, como eu tenho somente uma disciplina que é gestão de pessoas, né? Daí, será que é para eu fazer todas as 4 avaliações? Como é que é? Porque, assim, tentei explicar, daí outras estão a dizer que é para fazer todas as 4, outras não, é só para fazer uma disciplina. Daí, aí Como as fiquei... outras 4? Que outras 4? Lá está a falar sobre coisa, porque tem pessoas que têm 4 disciplinas, né? Em AD. Assim, ó, Mariana, tu entra, que quem já fez uma vez e fez aqui na UBRA, né, que a última prova é presencial, Sim. assim, ó, você vai eu vou te dizer como é que é no presencial. O aluno chega, né, vai para a sala e ele tem 3 disciplinas, por exemplo. Ele pode dizer, não, de manhã eu só quero fazer 2. Quero fazer a disciplina X e Y. Aí, eu sou a professora de uma sala, então a sala enche de alunos com as mais diversas disciplinas. E diversos cursos. Aí você diz assim, Pedrinho, tu só quer fazer comunicação e sociedade agora. Sim, eu dou a prova de comunicação e sociedade, ele vai, responde uma prova, sem consulta, responde a outra prova, preenche uma grade, eu vou deixar um computador ali aberto, ele entra e transcreve a grade para o computador, envia, e minutos depois ele recebe a resposta de como é que ele foi na prova. À tarde, ele vem de novo na universidade e faz a última prova dele. Agora que é tudo no conectado, porque não tem como ir para a universidade. Isso. Vamos supor, se o seu aluno tem 4 disciplinas, 3 disciplinas, ele pode fazer das 9 da manhã até as 4 da tarde, se não me engano, né? Sim, sim. Uhum. Então, ele pode fazer qualquer hora. Se ele quer fazer meio-dia, ele faz meio-dia. Se ele quer fazer uma às 9, o outro às 11, a outra às 2, ele só não pode, depois das 4, fechar o sistema. Tá. Uhum. Eu não sei se eu tirei tua dúvida. Sim, prof. Sim, já percebi. Uhum. Obrigada. É bem assim. Que é diferente da nossa aula conectada. Sim, essa é a diferença mesmo.
Tá. Isso é como é a primeira vez eu ter a aula assim à distância, daí é um pouco complicado, né? Sim. Pois é, Também essas disciplinas à distância, agora, Mariana, as específicas do curso, ela também vai ter uma aula síncrona, né? Que é o professor com o aluno. Então, eles colocaram uma disciplina na quinta, uma no sábado, se não me engano, e eu vou colocar lá no horário de vocês. Aí vocês sabem que, uma quinta-feira por mês, por exemplo, eu vou ter uma aula com o professor, eu vou enxergar o professor, ele vai fazer um meet, né? assim, acho que essa parte aí é melhor, né? Porque daí quando tem Aí, dúvida, assim, pode pelo menos isso, interagir com o professor, né? É exatamente. diferente, assim, de... mas é assim. Mas Muito obrigada. tu vai aprendendo, porque, Isso, isso, toda coisa tem pela primeira vez, né? exatamente. Imagine as criancinhas de vocês lá no Notre Dame, né? Imagine, Sim, é, tadinhos, né? imagino, porque depois, para mim, está sendo um pouco difícil, imagina para as crianças, né? E é E, bom que tu faça, Mariana, porque a melhor maneira da gente entender o nosso cliente é quando a gente já passou por isso. Então, com você certeza. à distância, você imagina o que, né, os alunos estão passando, né? É verdade. Depois, os encarregados, né? Porque a criança tem que ter alguém que está aí, pelo menos, para ajudar, né? Sim, e o que eu ouço das mães reclamarem, É, mas faz outra parte, né? história, estão sendo professores, professoras lá em casa, né? É verdade. E dizem assim, mas é É. muita matéria. Daí tem uma que o filho estuda lá no Notre Dame. E daí diz assim, nossa, o dia que o fulaninho nas primeiras séries, né? Tem aula, não tem como eu estudar, porque ela também faz um curso em AD. Ela Ah, bom. faz, como é que se chama? Aquilo que é teologia. Aham. Sim, ela espera o filho dormir para daí estudar, né? Meu Deus Não do tem céu. barulho e tal. Diz, faz parte, minha, vai fazer o quê? É um Tá, desafio, querida? né? É um É um desafio, sim. é um É. desafio. Tá, muito obrigada. De nada, Mariana. Boa noite. Boa noite.